Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens conforme vocês podem perceber no título. Evangelho de Satanás parece boa notícia, mas não é. Antes de falar sobre aquilo que vamos tratar, eu gostaria de orar com você mais uma vez. Fechemos os nossos olhos, vamos buscar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por estarmos juntos nesta noite. Queremos te agradecer pelo privilégio que tivemos de cantar canções ao Senhor, de aprender mais a teu respeito através das orações que ouvimos, das canções que ouvimos e cantamos, das orações que aqui foram feitas, Senhor. Pedimos que toda esta parte do culto que até aqui pudemos prestar ao Senhor, que seja agradável a Ti. E nesse momento que vamos caminhar contigo através da Tua palavra, pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Senhor Deus, temos um vazio no nosso coração que somente o Senhor pode preencher. E te pedimos que nesta noite o Senhor nos ajude a enxergar com mais clareza isso. E mais do que isso, Senhor, que com a alegria de Jesus Cristo os nossos corações saiam deste lugar cheios de esperança, de vida, que só o Senhor pode nos dar. Ajuda-nos, ó Deus, à medida que caminharemos por esta série de mensagens, tocando em temas tão desafiadores. Ajuda-nos a enxergar os erros que estão à nossa volta e valorizar ainda mais a Tua palavra, Senhor, a fim de que possamos glorificar o Teu nome com a nossa vida, com o nosso viver. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O autor irlandês C.S. Lewis escreveu esse livro no século passado, livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Se eu pudesse resumir para vocês o que Lewis tenta nos apresentar neste livro, eu poderia dizer que ele nos coloca no quartel-general do inimigo dos nossos corações e nos ajuda a entender a seguinte questão. Se Satanás tivesse que adotar uma única estratégia, a fim de seduzir mentes, tomar corações e nos afastar da verdade, qual estratégia ele utilizaria? O que o diabo haveria de fazer se desejasse nos afastar do Senhor, nos afastar do verdadeiro Evangelho e enredar os nossos corações em engano, mais profundo engano? Alguns poderiam pensar e dizer, ele haveria de abertamente negar a Cristo e se levantar como um opositor declarado de tudo aquilo que é bom e do próprio Evangelho. Verdade. Mas há algo ainda mais perigoso do que essa estratégia. E é isto que Lewis nos apresenta em seu livro. Satanás poderia simplesmente, como faz, criar uma versão adaptada do Evangelho. Versão essa que deturpa o verdadeiro Evangelho, ao passo que tenta responder às perguntas que sempre fizemos, satisfazer os desejos que sempre sentimos e resolver os mistérios que sempre ponderamos. Todavia, como bom estrategista que é, ele não anuncia a sua autoria. Ele não diz que este falso evangelho é o evangelho de Satanás. Tampouco diz que este evangelho que está tentando nos prometer é o evangelho de homens. Porque se falasse uma ou outra coisa, rapidamente, a maioria talvez, tentasse resistir com maior facilidade. Então qual é a sua estratégia? Os termos são dele, mas ele coloca na boca de Deus aquilo que Deus nunca disse. Satanás cria uma versão deturpada, uma versão adaptada do Evangelho, distorcendo a palavra, distorcendo a verdade, a fim de nos afastar do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, a saber, um Cristo e este crucificado. Irmãos, são muitos os provérbios de Satanás que pairam na nossa cultura e que talvez muitos de nós, em alguns momentos da vida, já abraçamos também. Nessa noite vamos estudar um deles, que vocês podem perceber aqui. Turma do projetor, que vocês podem perceber aqui. Agora vai. Deus deseja apenas a sua felicidade. Provavelmente você já deve ter escutado isso em vários lugares. E quem sabe você até mesmo já acreditou nisto que podemos perceber nesta declaração. Será que Deus realmente só deseja a nossa felicidade? O mundanismo tenta nos apresentar uma versão das boas novas.
que se parece com o Evangelho, mas não é o Evangelho em si mesmo. Como podemos entender o erro que há nesta declaração? Eu gostaria de convidá-lo a perceber comigo o texto de Eclesiastes, capítulo de número 2, verso 1 até o versículo de número 11. Ao longo desta mensagem vamos caminhar tentando rebater ou apresentar o engano que há em duas declarações. A primeira declaração é esta: Deus deseja apenas a sua felicidade. O outro lado da mesma moeda de engano é que Deus não se importa com a sua felicidade. A fim de pensarmos neste primeiro ponto, leiamos aquilo que diz Eclesiastes capítulo 2. Assim diz a palavra de Deus, escute com atenção. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante, superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E veja o resultado. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Nós estamos diante do texto, por certo sentido biográfico, de um dos homens mais importantes do Novo Testamento. Estamos diante de um texto que fala sobre um recorte importante da vida de um velho rei, de um dos mais importantes reis que já reinaram em Israel. Como sabemos, Salomão se destacou dentre os seus pares por ser um homem extremamente sábio. Um homem que foi tão sábio que pessoas de reinos vizinhos aproximavam-se de Jerusalém a fim de ouvir a sua sabedoria. Além disso, também conhecemos que Salomão foi um homem extremamente rico, um homem extremamente próspero. E pelo que podemos perceber à luz desse texto, as suas obras eram enormes, as suas construções eram maravilhosas, o seu dinheiro, as suas posses, pôde lhe proporcionar experiências das mais diversas possíveis. Nesse recorte de um homem que está no final da sua vida, podemos perceber as reflexões que ele fez quanto ao fruto de todas as suas escolhas. Salomão parece ter acreditado na mentira que diz o seguinte: se você conseguir isso, então será feliz. Eu serei feliz se finalmente conseguir, complete a frase, o carro do ano, a casa do ano, o sucesso profissional, o sucesso na área sexual, o sucesso na área dos meus relacionamentos. Pois bem, irmãos, foi isso que ele disse ao seu próprio coração no verso de número 1, perceba o texto. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Em si mesmo, nesta declaração, não encontramos nada errado. Não é errado buscar felicidade, não é errado desejar a alegria. Salomão não erra, não peca por desejar isso para si mesmo. O seu erro não foi no desejo, mas em como buscou satisfazer esse desejo. Na parte seguinte do verso, encontramos uma bela descrição dos primeiros passos que esse tomou. Ele resolveu apoiar-se, versículos 1, parte B, até o versículo de número 3. Apoiar o seu coração através da busca de prazeres
Que banquetes poderiam lhe proporcionar? Que experiências sociais poderiam lhe dar? Que o vinho poderia lhe satisfazer? Não há nada de errado em banquetes. Necessariamente não há nada de errado com o vinho. Biblicamente falando, seja no Antigo ou no Novo Testamento, costuma ser associado à dádiva, à bênção, ao cuidado de Deus para com o seu povo. O problema não é a criação, mas o que nós fazemos dela. Como nós nos relacionamos com ela. Este homem provou de todas as taças dos prazeres que os seus banquetes poderiam lhe proporcionar. Para mais informações sobre esses banquetes, você pode consultar 1 Reis, capítulo 4, do verso 20 até o versículo número 23. Foram tão grandes, tão importantes, que pessoas de outros lugares tomaram conhecimento de seus feitos. Os homens mais importantes, as mulheres mais importantes, eram convidados para esses locais com a mesa farta, com tudo do bom e do melhor que um rei, nos dias de Salomão, poderia usufruir. Em seguida, o texto nos mostra que ele não parou por aí. Através das suas riquezas, perceba o versículo de número 4, Salomão empreendeu grandes construções. Se olharmos com atenção os livros históricos da Bíblia, haveremos de perceber o tamanho, a imponência da casa real que este homem fez para si. Tal era a sua glória, a sua beleza, que mais tempo e dinheiro foi gasto para construí-la do que propriamente para erigir o templo do Senhor. Ele gastou com isso. Além disso, o texto nos fala que ele fez outros empreendimentos. Ele investiu em pomares para trazer beleza aos seus olhos. Ele construiu tanques de águas a fim de abastecer a sua criação. Como símbolo de poder, de riqueza, o que hoje para nós seriam vários empregados fazendo tudo aquilo que queremos, colocando comida na boca, abanando um leque a fim de tirar o calor ou coisas do tipo. Salomão tinha vários servos e servas, escravos e escravas. Versículo de número 7. Como símbolo de posses, talvez em nossos dias poderíamos substituir como carros, motos, meios de transportes dos mais caros possíveis. Pense no carro mais caro que você pode imaginar. Eu sou terrível de nome de carros, mas imagine uma Ferrari, imagine o Porsche, imagine o que você quiser. Pois bem, em seus dias, Salomão tinha uma realidade que era equiparada a isso. Ele tinha bois, ele tinha vacas, ele tinha ovelhas, ele era um homem extremamente próspero. A tal ponto, no final do versículo de número 7, dizer: mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Verso de número 8, o texto nos apresenta um outro aspecto de sua riqueza. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Ele foi um grande conquistador. Teve sucesso em seus empreendimentos. Investiu também na área cultural. Ele trouxe beleza aos seus ouvidos, trouxe beleza aos seus olhos. Ele experimentou todos os prazeres que a boa cultura pode nos dar. Ele provou de cantores e cantoras. Os melhores cantores da região cantavam para Salomão. Quem sabe foram estes homens que lhes ajudaram a produzir os tantos e tantos hinos e cânticos que a Bíblia registra que Salomão produziu. O texto continua nos dizendo que, para além de tudo isso, ele desfrutou daquilo que para algumas religiões seria o céu. Só que ele fez isso na terra. Para algumas religiões, o céu não é outra coisa senão ter à sua disposição um incontável número de virgens. Salomão teve isso em vida. O texto nos informa que desfrutou de mulheres e mais mulheres. Pelo menos 1000 mulheres Salomão teve a chance de conhecer. Loiro, ruiva, careca, de todo tipo, este homem desfrutou. Riquezas, beleza, experiência cultural, sexo. Verso de número 9, o texto nos fala sobre nome e sucesso. Não é esse um outro valor tão caro nos nossos dias e em todo o tempo? Eu me tornei importante e superei todos que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo o que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Sabe aquele homem bem-sucedido no trabalho?
que todos sabem quem ele era enquanto passa. Salomão era alguém assim. Próspero, rico, bem-sucedido. A questão é, qual foi o saldo final de tudo isso? Verso de número 11, irmãos. O texto nos diz que ele considerou todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Sabe o que significa essa expressão que Salomão utiliza no verso número 11, considerei? Ela nos aponta para a ideia de olhar nos olhos, de medir algo, de atentamente colocar os pontos nos is. Ele olhou nos olhos tudo o que havia feito, ele considerou, ele ponderou, ele trouxe à tona todos os seus empreendimentos, todos os seus esforços, todos os seus investimentos. Quando traçou uma reta final debaixo de tudo o que fez, ele percebeu que ao invés de satisfação e alegria, o que achava em seu coração era o mais profundo vazio. Não é estranho o que temos diante de nós? O mundo nos diz que Deus deseja apenas a nossa felicidade. E o primeiro engano, a primeira mentira que sustenta, que baliza, que fundamenta esta declaração, é o falso ensino de que a felicidade pode ser achada nas coisas, de que a felicidade pode ser achada nas pessoas, de que a felicidade pode ser achada em relacionamentos humanos. Nós estamos diante de um exemplo claro de um homem que viveu no tempo e na história e que acreditou nisso. Serei finalmente feliz se finalmente tiver dinheiro, se finalmente tiver mulheres, se finalmente experimentar beleza, se finalmente tiver dinheiro. E o que tudo isso lhe trouxe? Vazio. O mais profundo vazio ao seu coração. A palavra que ele utiliza por vaidade significa algo que é rapidamente levado pelo vento, algo que rapidamente passa, algo que é como um sopro. Você tem acreditado nisso? Que a felicidade que o seu coração tanto anseia pode ser encontrado nas coisas, nas pessoas, nos relacionamentos? Muitas pessoas acreditaram isso ao longo da vida. Que dar vazão aos sentimentos era o caminho para encontrar uma vida autêntica. Que me privar dos meus sentimentos, me privar dos meus desejos, é encobrir a minha verdadeira identidade, encobrir a minha verdadeira pessoa. Esse texto deseja lembrar ao seu coração o oposto daquilo que o mundanismo tenta pregar a você. O oposto do que o evangelho de Satanás tenta encantar as nossas mentes, seduzir os nossos corações. Dar vazão aos nossos desejos, dizer sim a todos os nossos sentimentos, seguir tudo aquilo que o nosso coração nos promove a seguir. Não é o caminho para uma vida autêntica, mas é o caminho para uma vida vazia, uma vida destruída. Uma vida sem sentido, uma vida que no final da sua história, no final dos seus 60, 40, 50, 70, 80 anos, quando finalmente você tiver que encarar, que considerar, que olhar nos olhos as decisões que tomou, você encontrará um coração vazio. E uma série de pessoas destruídas à sua volta. Quem sabe a sua própria família. A pergunta é, vale a pena, irmãos? Encontramos na Bíblia um outro exemplo claro de alguém que trilhou esse caminho, este evangelho de Satanás. Este homem nos é apresentado através de uma parábola de Jesus, mas certamente a sua vida ilustra a vida de boa parte de todo mundo, de todos os tempos, de todas as gerações. Na parábola mais conhecida de Jesus encontramos o filho mais novo da parábola do tão famoso filho pródigo. Como sabemos, esse homem tomou parte da herança que tinha, afastou-se da casa do seu pai, deixou a sua família de lado e simplesmente rumou em direção a todos os prazeres que o mundo poderia supostamente lhe dar. Lucas capítulo 15 nos registra essa história. Nós sabemos que esse homem gastou tudo que tinha até finalmente achar-se comendo comida de porcos. Tudo aquilo que ele achou que o dinheiro poderia lhe dar, no final mostrou-se como promessas vazias.
palavras ao vento, até que ele finalmente caiu em si, considerou o caminho que estava tomando e disse: na casa do meu pai, os servos têm comida e eu estou aqui morrendo de fome. Você já caiu em si em algum momento da sua vida? Você tem parado para considerar, meu amigo, minha amiga, meu irmão? Você tem parado para considerar os frutos, as consequências de abraçar este pseudo-evangelho, este evangelho de Satanás? A vida de Salomão, a história, a sabedoria nos ensina que abraçar a mentira de que a felicidade pode ser achada nas coisas é rumar em direção à nossa própria desgraça. Em segundo lugar, o que sustenta a mentira de que Deus deseja apenas a nossa felicidade? Essa mentira é sustentada por um outro engano, que é a felicidade, entre aspas, é a prioridade de Deus para a sua vida. Algumas pessoas podem, inclusive, utilizar versículos bíblicos para isso. Nós vamos justamente estudar um dos versículos que é mais utilizado para fomentar esse engano. Perceba comigo Romanos capítulo 8, verso de número 28 até o versículo de número 30. Diante desta tentação de seguir o coração, de dar vazão aos sentimentos, de simplesmente fazer aquilo que desejo, são muitas pessoas que dizem: pastor, mas não é o que Deus diz. Pastor, não é Deus que diz na sua palavra, em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer o meu bem, em todas as circunstâncias. Ele quer apenas a minha felicidade. Se Deus quer, pastor, a minha felicidade, o meu bem, eu não devo buscar também? O que Paulo nos diz a esse tipo de questionamento, que eu e que você talvez em algum momento da vida já nos fizemos. Romanos capítulo 8, verso 28 nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Estamos diante, irmãos, de um dos textos mais preciosos de toda a Bíblia. Como disseram alguns autores no passado, estamos diante, talvez, do Monte Everest, da Carta aos Romanos, do Novo Testamento e das Escrituras. O apóstolo Paulo nos escreve ao longo de todo o capítulo 8, acerca de promessas, de dádivas, de presentes que em Cristo Jesus nós podemos receber como seus filhos. Podemos ter certeza quanto ao futuro. Foi isso que nos versos anteriores ele falou. A nossa vida e o nosso futuro e o futuro da criação estará alicerçado no fato de que Deus haverá de promover uma grande restauração em nós e em toda a criação. Nos versos imediatamente anteriores a esses que lemos agora, ele vai nos dizer acerca das dádivas que o Espírito Santo nos concede, intercedendo em nosso favor com gemidos inexprimíveis. Agora, dos versos 28 até o versículo 30, o apóstolo Paulo fala sobre uma dádiva, uma ação divina no tempo presente sobre as nossas vidas, que realça sua soberania sobre todas as circunstâncias. Como através de suas mãos invisíveis, Ele coordena todos os fatos à nossa volta para o nosso bem, para o nosso crescimento. Mas vejamos de fato o que isso significa. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que todas as coisas, por si mesmas, atuam para o nosso bem. Há um sujeito embutido neste versículo. Todas as circunstâncias só podem cooperar para o nosso bem, porque Deus soberanamente regula essas circunstâncias em nosso favor. Deus está agindo por trás dos bastidores, por trás das cortinas, muito além dos nossos olhos e do nosso entendimento, a fim de nos proporcionar um bem supremo. Todas as coisas, não apenas boas, mas todas as coisas ruins cooperam para o nosso bem. Até as tentações que passamos,
até as provações que enfrentamos, até as dúvidas que temos, até as crises dos nossos casamentos, até as crises com os nossos filhos, até as crises profissionais que possuímos ao longo da vida, as dúvidas que pairam na nossa mente acerca dos mais diferentes aspectos da nossa vida, o que Paulo está dizendo é algo extremamente poderoso e abrangente. Todas as coisas, e vocês poderiam enumerar quais são elas, todas as coisas atuam para o nosso bem supremo. Não para o bem de todas as pessoas do mundo, é válido ressaltar. O texto nos diz que estas coisas, pequenas ou grandes, fáceis ou difíceis, boas ou ruins, todas elas cooperam para o bem de um povo específico. E Paulo nomeia este povo, este grupo específico, através de duas expressões diferentes, para se referir ao mesmo povo. Ele fala que este povo, que este grupo de pessoas, poderia ser apresentado como aqueles que amam a Deus. Quem é o povo que ama a Deus? Jesus disse que são todos aqueles que obedecem os seus mandamentos, que guardam a sua palavra, todos aqueles que realmente são povo de Deus. Em segundo lugar, ele apresenta este povo como aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esses chamados no texto são justamente aqueles que foram escolhidos por Deus para o propósito da salvação, que logo mais haverá de se revelar nos versos que se seguem. Todas as circunstâncias das nossas vidas, se você está em Cristo Jesus, tem contribuído para o seu bem supremo. A pergunta que não quer calar e que nós precisamos responder é: que bem é esse? Algumas pessoas, erroneamente, lendo esse texto, poderiam pensar: o bem supremo que Deus deseja para o seu povo é evitar que este povo passe por tribulações, por problemas. O que Paulo talvez esteja ensinando nesse texto, alguns poderiam imaginar, é que o povo de Deus vai passar por menos aflições do que outras pessoas que não são povo de Deus. Não é este o caso, irmãos. O bem supremo que esse texto nos aponta só pode ser entendido se lermos o restante do parágrafo. Especificamente o versículo de número 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você sabe qual é o grande bem que Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para que Ele venha se cumprir na sua e na minha vida? Tornar você e a mim mais parecidos com Jesus. Destaque essa expressão na sua Bíblia: conformes à imagem de seu Filho. Essa pequena palavra, mas importante palavra, poderia ser traduzida como polir, moldar, amolecer, esculpir. É tudo isso o que Cristo está fazendo em nós, a fim de que nos tornemos mais parecidos com o desenho perfeito do Mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele está pegando a sua vida e lhe moldando, está aparando as arestas, tirando os carrapichos, tirando todas as pontas cegas, todos os defeitos, todas as deformidades que há no meu caráter e no seu caráter, que nos afasta do ideal de Deus. E surpresa, todas as circunstâncias da vida, inclusive as mais difíceis delas, inclusive as piores crises, as piores dúvidas, as grandes interrogações, todas elas, se levadas aos pés do Senhor, haverão de contribuir para tornar o nosso coração mais parecido com Jesus. E a boa notícia é que aquele que começou boa obra em nós não haverá de deixar a sua obra pela metade. Verso de número 30, e aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. A prioridade de Deus para a sua vida não é lhe fazer apenas feliz. A prioridade de Deus para a sua vida é lhe tornar mais parecido com Jesus. É lhe tornar um filho mais parecido com seu filho. Não deveríamos pensar que por isso há uma guerra entre santidade e felicidade.
O caminho da verdadeira felicidade é o caminho da verdadeira santidade. Nós vamos entender por que isso logo em seguida. Mas se o grande propósito de Deus não é simplesmente a minha felicidade circunstancial, mas é moldar o meu coração à imagem do seu Filho bendito Jesus Cristo, precisamos entender que Deus não nos privará de qualquer sofrimento nesta terra que nos ajude a nos parecer mais com Jesus. Se este é o ponto, irmãos, precisamos entender que talvez as crises que estejamos a passar nas nossas vidas não são sinais do céu, como o evangelho de Satanás tenta produzir em nossos corações, enganar as nossas mentes, que precisamos deixar família e filhos, esposa e filhos, marido e filhos, para então seguirem uma aventura nova, a fim de buscar a felicidade ao meu coração, a fim de encontrar a minha versão autêntica, a minha versão do meu verdadeiro eu. Não! Se você tem enfrentado lutas na sua vida, se você tem enfrentado tentações na área sexual, se você luta com tentações na área sexual, você que é um homem e deseja outros homens, você que é uma mulher e deseja, sente-se atraído por outras mulheres, isso não é um sinal que Deus está lhe dando, de que você simplesmente deveria baixar as rédeas, baixar a guarda e dar vazão a todos os seus sentimentos. Isso é um sinal que você e eu precisamos correr para mais perto de Jesus, para que Ele avance a obra de santificação que um dia começou nas nossas vidas. Porque o grande propósito dele não é nos dar prazeres circunstanciais, vazios, como Salomão buscou, mas é nos trazer verdadeira alegria, que é fruto de um coração mais parecido com ele, de um coração que nutre intimidade com ele, de um coração que descansa, que tem prazer na sua presença. Irmãos, quão difícil é acreditar nisso, quando as setas inflamadas do inimigo estão na nossa cabeça, nos dizendo, se não seguir o seu coração, se não seguir os seus sentimentos, se não seguir os seus instintos, você jamais será feliz. Eu quero falar ao teu coração nesta noite, aquilo que Deus deseja gritar aos seus ouvidos e ao seu coração. A felicidade não está nas coisas. A felicidade não está nas experiências. A felicidade não está em dar vazão aos nossos desejos. A felicidade está em viver com Deus, perto de Deus, caminhando com Deus. Ele é a fonte última do nosso deleite. Irmãos, se essas são duas mentiras, dois enganos que Satanás tenta nos seduzir, e se a verdade é que ele deseja nos fazer santos e não apenas felizes circunstancialmente. Permita-me encerrar este primeiro ponto com uma pergunta para você. Quais são os seus conselheiros? Qual é o parâmetro que você utiliza para regular as decisões que toma na vida? Os caminhos que deseja seguir como família, como homem, como mulher? Seguimos o nosso coração, irmãos? As decisões que você tem pensado em tomar ou tem tomado, elas são baseadas unicamente no seu coração ou elas são baseadas na palavra de Deus? Essa é uma grande tentação que eu e vocês podemos correr e abraçar, infelizmente. Podemos fazer do nosso coração e dos nossos desejos enganosos os nossos maiores conselheiros, quando na verdade é a palavra de Deus que deveria regular as nossas decisões. Se tem andado com dúvida acerca do que fazer, de que caminho trilhar, não pergunte o que o meu coração deseja, o que sinto-me inclinado a fazer. Pergunte-se o que trará mais glória a Cristo, o que exaltará o nome do Senhor, o que fará com que Cristo seja glorificado na minha família, nos meus filhos, no meu casamento. O que Deus deseja de mim. É assim que crentes, é assim que cristãos tomam decisões segundo a vontade de Deus. Em segundo lugar, qual é uma outra mentira, o outro lado da mesma moeda, no que tange a esse discurso? Deus deseja apenas a sua felicidade. Como resposta lógica, talvez Satanás esteja tentando produzir em nossos corações o outro lado da moeda. Deus não se importa com a minha felicidade. Se Ele não está preocupado, ou se a minha felicidade não é a prioridade última dele,
Felicidade, entenda, circunstancial, bem entre aspas. Então, talvez ele não se importe com a minha felicidade. Ele não se importe com a minha alegria. Eu queria te convidar a fim de compreendermos como isto se afasta da verdade. O texto de Filipenses, capítulo número 4, verso 4, nesse instante. Quando falamos sobre felicidade, será que entendemos de fato o que para Jesus significa felicidade? Geralmente, em seu conceito mais raso, pelo menos no conceito mais raso que as pessoas tendem a dar ao assunto, felicidade poderia, no conceito popular, ser apresentada como o prazer emocional derivado das experiências que tenho nesta vida. O prazer derivado das experiências, das circunstâncias, das coisas que adquirimos ao longo da vida. Por exemplo, se a minha esposa acerta no almoço, eu fico feliz. Se ela bota muito sal ou esquece o sal, eu fico triste. Se o Flamengo ganha, eu fico feliz. Se o Vasco ganha, eu fico triste. Se o meu carro não tem nenhum problema, eu fico feliz. Se eu bato o carro, misericórdia, eu fico triste. Esse é o conceito mais popular que tentamos dar à felicidade. Esse é o conceito que qualquer pessoa atribuiria a uma pessoa normal, que responde de forma positiva ou negativa, de acordo com aquilo que as circunstâncias da vida nos apresentam. Mas também é este um conceito que se afasta, assim como outros que já vimos, do real valor que a Bíblia apresenta para a felicidade. A Bíblia não é contra, irmãos, a possibilidade de desfrutarmos de felicidade, neste termo mais raso, de alegria circunstancial ao longo de nossas vidas. A Bíblia não é um livro contra o prazer, como infelizmente muitas pessoas ao longo do tempo tentaram imputar a ela. A Bíblia é um livro do prazer. Foi a palavra de Deus que disse em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Não é outro livro, senão a própria palavra de Deus em Eclesiastes, textos que lemos inicialmente, que nos fala sobre a dádiva que Deus concede aos seus filhos de desfrutarem da boa comida, da boa bebida, da companhia de sua família, da companhia de netos, de ver a mesa farta com o fruto do trabalho produzido. Não estamos lendo outro livro, estamos lendo a Bíblia, palavra de Deus. Não é outro livro, senão a palavra de Deus. Adivinha, irmãos, que tem um livro inteiro que fala sobre sexo. Sabe que livro é esse? Cantares. Não fala sobre outra coisa senão sexualidade, o prazer devido a ser desfrutado entre um marido e uma esposa no casamento. Ele descreve com fotos que talvez, ou com imagens que talvez fossem proibidas aqui para os menores de idade. Tamanho é a descrição da beleza da sexualidade aos olhos de Deus para os casados. A Bíblia não é contra o prazer. Ela só combate o falso conceito que alimentamos no nosso coração, de que o prazer pode ser encontrado em qualquer bandeja, em qualquer prato, de qualquer forma. A Bíblia não rebate a falsa felicidade que podemos buscar nas coisas, com felicidade alguma, mas com a felicidade desfrutada no lugar correto. A felicidade que transpõe as circunstâncias. A felicidade que ultrapassa as barreiras do dinheiro, do sexo, que ultrapassa a barreira das comidas e bebidas, que ultrapassa as barreiras de qualquer coisa que possamos encontrar na criação. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 4, o apóstolo Paulo, de uma prisão domiciliar na cidade de Roma, sem saber o futuro que teria a sua vida, tampouco o futuro que todos os membros da igreja de Filipos haveriam de ter, talvez após a sua morte, ele escreve: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegre-se. Não estamos diante de um homem que está tomando banho nas ilhas gregas,
Não estamos diante de um homem que está com a mesa farta de comida e com uma pena nas mãos a fim de escrever para uma igreja. Estamos diante de um homem que está em uma prisão e escreve a pessoas com futuro incerto. E em meio a todos os desafios que experimenta, Paulo convoca aqueles irmãos à alegria. Alegrem-se, outra vez digo, alegrem-se. A Bíblia não é um livro contra a alegria, a Bíblia é um livro pró-alegria, pró-felicidade. Um dos aspectos do fruto do Espírito é a alegria. O Senhor Jesus era alguém alegre, e aqueles que caminham com Deus devem ser pessoas alegres, verdadeiramente felizes. O ponto que Paulo nos apresenta nesse texto é o que alegria de fato significa, queridos. E a pequena expressão que se acha entre uma alegria e outra que ele exige é o que nos explica da forma mais clara possível aonde deve estar a fonte da nossa alegria? No Senhor. Queremos ser verdadeiramente alegres? Você deseja ser verdadeiramente feliz? A resposta não se acha nos caminhos de Salomão. As respostas se acham em Filipenses capítulo 4, versículo 4. A resposta acha-se no Senhor. Paulo nos fala sobre um tipo de alegria que não está preso, como ele estava preso em uma cadeia, que não se restringe ao nosso estado civil, que não se restringe ao nosso estado social, que não se limita ao dinheiro que temos, às posses que possuímos, às experiências que podemos desfrutar ao longo da vida. Uma alegria que está ancorada em um lugar tão firme como o próprio Senhor Jesus Cristo. E é neste ponto, queridos, que a proposta de Jesus é diametralmente oposta à proposta do evangelho de Satanás. O evangelho de Satanás diz aos nossos corações todos os dias: a maior necessidade da humanidade é ter os seus desejos ou sentimentos satisfeitos. Você precisa ser feliz. Siga o seu coração. Dê vazão aos seus sentimentos. Seja a sua melhor versão. Seja autêntico. Portanto, precisamos seguir o nosso coração. Conclusão lógica: então seremos felizes. O Evangelho, por sua vez, nos diz: a nossa maior necessidade nesta vida e por toda a eternidade não são os nossos desejos não satisfeitos, mas a comunhão perdida com Deus perfeito, com Deus verdadeiro. A nossa maior necessidade não é ter sim para todos os nossos sentimentos, mas sim para o perdão de pecados. Portanto, o que precisamos não são mais experiências, coisas, mas sim salvação, perdão, restauração, intimidade com Deus. Consequência: tendo Cristo, independentemente das circunstâncias, independentemente das experiências, independentemente das lutas contra o pecado, podemos ser verdadeiramente felizes, verdadeiramente alegres. Qual dos dois evangelhos você tem abraçado? O evangelho de Satanás ou o evangelho de Jesus Cristo? O evangelho dos prazeres circunstanciais, momentâneos, egoístas, ou o evangelho de um Cristo e este crucificado? Este evangelho nos promete tudo, mas no final a morte. Este evangelho nos exige tudo, mas no final a vida e vida eterna com Deus. Não há como abraçar os dois evangelhos. Não há como acreditar nas duas mensagens. Ou abraçaremos a um Senhor e odiaremos o outro, ou vice-versa. O que você tem feito da sua vida? No fundo, todos nós queremos ser verdadeiramente felizes. Por isso que temos os nossos sonhos, traçamos as nossas metas, temos os nossos desejos. Todos os anos fazemos aquelas metas inalcançáveis, que geralmente não conseguimos alcançar. Mas o fato, irmãos, é que a razão de não encontrarmos na vida, em nenhuma das coisas que estão à nossa volta, experiências que nos rodeiam, a alegria que o nosso coração tanto anseia,
é porque a alegria que precisamos não está aqui. Não fomos feitos para esse mundo, fomos feitos para outro mundo. E a única forma de ter o nosso coração verdadeiramente satisfeito é quando reconhecemos que o vazio que há dentro de nós só poderá ser preenchido por Ele. Aquele Salomão que buscou alegria em tantas coisas e no final de tudo se viu insatisfeito, aprendeu algo precioso de Deus. Eu convido você a perceber Eclesiastes capítulo 2, verso 11. Ele nos diz, na parte B do versículo, também Deus pôs eternidade no coração do ser humano. Sabe por que o seu coração tanto anseia e parece que nada nesta vida pode preenchê-lo? É porque o seu coração anseia por algo maior do que todas as coisas que estão à nossa volta. O seu e o meu coração tem fome, fome de Deus, fome do eterno, fome daquilo que não pode ser contido em templos, não pode ser contidos em cheques, em dinheiro, em conquistas, nenhuma destas coisas. O nosso coração anseia pelo Deus e pelo Deus verdadeiro. A boa notícia é que para encher o nosso coração, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. Ele se fez homem. Ele se aproximou da cruz do Calvário, para que gente imperfeita como eu e como vocês tivessem de uma vez por todas cada um dos nossos pecados perdoados. E todos aqueles que se aproximarem de Jesus podem desfrutar da alegria, que é como um rio de água viva, que é como, diferentemente do texto que estudamos na nossa liturgia, não é como uma fonte rachada que não pode reter água, mas é como água fresca, que preenche o nosso coração de verdade, que nos transforma de dentro para fora. Em qual dos dois evangelhos você tem derramado a sua vida? Tem alicerçado a sua história? Qual dos dois evangelhos você tem dado lugar no seu coração? Você tem usado como base para pensar o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos, o futuro do seu casamento, para pensar aquilo que Deus deseja para a sua vida? Nesta noite, todos nós somos desafiados a abandonar esta mentira de que Deus deseja apenas a nossa felicidade. Ele deseja a nossa santidade. Ele deseja intimidade conosco. Ele deseja nos conhecer pelo nome, que nós o conheçamos assim. Ele deseja que vejamos a Ele face a face. E desfrutando disto, encontremos verdadeira alegria e verdadeira felicidade. Eu queria te convidar nesse instante a fechar os seus olhos, colocar-se em pé. Tire um tempo para orar, para confessar os seus pecados, para buscar o Senhor. Em seguida vamos responder ao Evangelho que ouvimos com mais uma canção. Tire esse momento, ore ao seu Deus, busquemos juntos o nosso Senhor. Senhor Deus, nós te buscamos nesse instante. Pedimos perdão, Senhor, porque em muitos momentos temos acreditado neste falso evangelho. Senhor Deus, nos afasta do engano de sermos guiados pelos nossos sentimentos, pelo nosso coração. Ajuda-nos a confiar na Tua palavra, Senhor, e fazê-la dela bússola para o nosso coração e para as decisões que tomamos na vida. Nos afasta, Senhor, do engano de que a vida pode ser
encontrada em desobediência ao Senhor, em rebeldia à tua palavra, aos teus valores, aos teus princípios. Senhor Deus, quão tolos nós somos quando achamos que correr para longe de ti, no final, nos permitirá encontrar outra coisa senão vazio e morte. Nós te pedimos, ó Deus, nos livra deste falso engano. Livra as nossas famílias, ó Deus, deste falso engano. Livra os nossos casamentos, ó Senhor, deste falso engano. Senhor, livra maridos que estão sendo tentados em seus trabalhos a abraçar, Deus, caminhos opostos à tua vontade. Deus, ajuda esposas que estão lutando com tentações, Senhor, de deixar a fidelidade ao Senhor e trilhar outros caminhos, Senhor, em busca de vida. Ajuda, Senhor, filhos que estão pensando em acreditar em tal engano, deixando a orientação de seus pais a fim de encontrar vida em outro lugar que não na tua presença. Ó Senhor Deus, ajuda, Senhor, irmãos e irmãs que lutam com tentações na área sexual e são tão fortemente bombardeados a seguir o próprio coração enganoso e deixar a tua palavra de lado. Pedimos, ó Deus, sobre todos nós a tua graça nesse instante. Pedimos, ó Deus, que a tua verdade rebata de uma vez por todas, Pai, as sementes de Satanás que estão sendo plantadas em muitos momentos da nossa vida, Senhor, que frequentemente tentam ser semeadas, Pai, no meio do teu povo, semeadas em nossas casas, semeadas em nossas mentes. Deus, nos livra de tal mal, nos livra de tal engano. Ajuda-nos, Senhor, a abraçar a tua verdade, Senhor. Acreditar que do Senhor vêm palavras de vida eterna. Para onde podemos ir, para onde iremos, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor Deus, nos afaste de todo este falso engano. Nos afaste de todo o falso evangelho. E nos ajuda, Senhor, a nos repousarmos, descansarmos e confiarmos na tua palavra, Senhor. Enche os nossos corações de alegria santa, Senhor, nesta noite. Alegria que é fruto de comunhão verdadeira contigo. Alegria, Deus, que é fruto de intimidade com o Senhor. Alegria que só pode ser conhecida nos teus átrios, ó Deus, na tua presença, Pai. Inunda o coração do teu povo, inunda os nossos corações com este tipo de alegria que o mundo não pode dar, que as coisas passageiras da terra não podem nos proporcionar. É do Senhor que precisamos, ó Deus. Aviva-nos, Senhor, para que desfrutemos disto e possamos rebater aos falsos ensinos com a verdade de Deus. Recebe os nossos louvores nesse instante, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.